e gostaria de perguntar a Vossa Excelência qual o dia que Vossa Excelência está imaginando pautar a votação do auxílio emergencial. Qual o dia em que será prioridade do nosso Parlamento Federal a busca de alternativas efetivas para combater a miséria extrema que está crescendo e muito no país. O fim do auxílio emergencial, segundo diversos estudos econômicos, será um desastre do ponto de vista social, em plena pandemia, e será um desastre do ponto de vista econômico. Aliás, quero aproveitar e dizer que se o ministro Paulo Guedes está acompanhando a sessão interessado na autonomização do Banco Central, seria importante que ele declarasse o que pensa o governo sobre o auxílio emergencial, porque estes dados que nos mostram o crescimento da pobreza, que será estratosférico nos próximos meses, indicam que com o fim do auxílio emergencial e com a política desastrosa econômica que o governo Bolsonaro vem implementando e que se agravou, evidentemente, com a pandemia, o Brasil poderá chegar à absurda cifra de 63 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Sem o auxílio emergencial, nós teremos praticamente 25%. A renda dos mais pobres vai ter uma queda de 25%, presidente Arthur Lira. Aliás, quero pedir o apoio do ministro Paulo Guedes, se ele puder também se pronunciar para colegas aí no plenário, que nós podemos fazer uma votação casada. Podemos votar o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre lucros e dividendos, imposto de renda sobre lucros e dividendos, para que efetivamente aqueles que acumulam as maiores fortunas, aqueles que acumulam renda, os super ricos no Brasil, possam financiar um programa responsável de proteção social tão necessário para o nosso país. Aliás, quando se fala em economia, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro que nos acompanham, é importante que se recorde alguns números. Em 2015, a dívida brasileira era de 2,8 trilhões de reais. Evidente, uma dívida grande, causada especialmente por este ambiente especulativo que busca taxas de juros cada vez mais inaceitáveis para remunerar um capital vadio, que não gera produção, emprego, renda nova no país. E naquele período em que a dívida era de 2,8 trilhões, presidente Arthur Lira, algumas vozes se levantaram para dizer que os governos Lula e Dilma haviam quebrado o Brasil. E, em cima desse discurso, organizaram um golpe de Estado que, de maneira ilegal, afastou a presidenta Dilma e iniciaram um longo período de governos, primeiro o governo do golpe, com Michel Temer, e depois o governo Bolsonaro, que se elegeu numa eleição marcada, pelas fake news, um assunto que ficará para outro dia. Agora, sabe qual é que é a dívida agora, deputado Arthur Lira, senhoras e senhores deputados e deputadas? A dívida é de 5 trilhões de reais. Em apenas 5 anos de governo com a política econômica marcada pelo fanatismo liberal, a soma do governo do golpe com Temer, da era do bolsonarismo, com Paulo Guedes e Bolsonaro, e o fanatismo liberal, conseguiu praticamente duplicar a dívida brasileira. E eu pergunto, como é que ficamos nós que ouvíamos aquelas mentiras repetidas inúmeras vezes de que o Brasil estava quebrado? Agora sim, o Brasil, infelizmente, caminha por uma trilha de política econômica que está nos levando a um impasse cada vez maior. Aliás, um outro dado interessante é que, em final de 2014, quando diziam que o Brasil estava quebrado, o Brasil teve a menor taxa de desemprego da sua história recente. Depois da geração de 18 milhões de empregos com carteira assinada durante os governos Lula e Dilma, a taxa de desemprego caiu para 4,8%, a menor taxa de desemprego das últimas décadas. E aí entrou a política do fanatismo liberal e as desculpas se sucedem, as antirreformas são votadas
e o desemprego só cresce e a situação econômica do Brasil só piora. Um outro dado sobre economia, senhoras e senhores brasileiros que nos acompanham, é que o investimento estrangeiro direto no Brasil, que é uma medida interessante para acompanhar a confiança do país, a possibilidade de crescimento, geração de emprego, chegou nos períodos de governos Lula e Dilma a bater na faixa dos 80 a 100 bilhões de reais por ano. No ano de 2012, especialmente, chegamos a 100 bilhões de dólares de captação de investimento estrangeiro direto no Brasil. Sabe o que está acontecendo agora com o governo Bolsonaro? O governo Temer derrubou isso para 68 bilhões, fruto da instabilidade econômica gerada pela anarquia institucional que o país foi mergulhado com o golpe, com a quebra dos princípios democráticos, do Estado Democrático de Direito. E hoje, com a gestão de Guedes e Bolsonaro, o Brasil captou apenas 34 bilhões no ano passado. E diga-se que no ano antes da pandemia, também este valor havia caído e caído muito. Então, presidente Arthur Lira, nós precisamos votar o imposto de grandes fortunas. Precisamos votar a volta do imposto de renda sobre lucros e dividendos e precisamos ter um programa robusto, um Bolsa Família fortalecido, com critérios de saída, de entrada, não quebra-galhos de R$200, como o ministro Paulo Guedes andou falando. Se o governo não tem condições de organizar um Bolsa Família reforçado, que pelo menos retome, enquanto não organizar os cadastros, os R$600 que era chamado de auxílio emergencial, que na verdade é um direito essencial. Não é um auxílio emergencial, é um direito essencial. É o direito à vida, a um mínimo de dignidade, o direito à alimentação, o direito a um mínimo de dignidade para as pessoas. Por fim, reafirmar a minha denúncia. Bolsonaro é um presidente absolutamente irresponsável. Negou a possibilidade da compra de 60 milhões de doses da vacina Coronavac entre os meses de julho e outubro de 2020. Recebeu 3 ofertas onde poderia ter comprado 60 milhões de doses da Coronavac. Por isto, este crime de uma vacinação lenta, de uma vacinação que não consegue chegar às pessoas, hoje pessoas com 80 anos não encontram vacina no país. Por isso se espalha este debate sobre qual o setor que deve ser vacinado antes. Na verdade, toda vacinação no Brasil está atrasada, porque nós temos um presidente irresponsável, um presidente que nega a pandemia, um presidente que incentiva contra a vacinação, um presidente que incentiva o não uso de máscaras, um presidente que está matando milhares de brasileiros e causando um prejuízo incalculável para a economia brasileira com o atraso na vacinação.